Olá, hoje a gente vai falar de direito público com uma autoridade no assunto, persistente, teimosa, adora tudo que desafia e tira da rotina, natural de Santa Maria, filha do seu Romeu e da dona Maria Helena, é formada em ciências jurídicas e sociais, esposa do Fábio, mãe do Gabriel e mãe do coração da Júlia, é pós-graduada em Direito Público Municipal, é procuradora-geral do município de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Fernanda Vaz Luft. Doutora Fernanda Luft, bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer muito grande estar aqui. Uma boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É uma honra poder conversar contigo, acompanho o teu trabalho. Quantos anos de Câmara Municipal, doutora? De Câmara foram 10 a 11 anos, mais ou menos. Lembro do cabelinho sempre bem curtinho, sempre com um chanelzinho curtinho, exatamente. Foram anos. Por que a escolha pelo direito? Foi uma escolha desde sempre, doutora? Desde pequena. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos quando botei na cabeça, é isso que eu quero, e realmente nunca pensei em fazer outra coisa, em ser outra coisa, não me imagino em outra profissão, é o que eu adoro fazer. Mas já entendia o direito tal como ele é? Não entendia nada, não entendia nada, e a gente entra na faculdade sem entender, e entra na faculdade com uma visão do direito também muito diferente, né? Uma visão muito sonhadora do direito na realidade. A gente se depara com o direito quando a gente vai trabalhar, então aí a gente vê que não é nem tão bonito assim, mas apaixonante. Eu sou apaixonada. E nem sempre é justo, às vezes ele é só legal, doutora? Como é que é esse negócio? Às vezes não é nem justo e nem legal. De cabeça de juiz, né? Sai de barriga de mulher. Lá, exatamente, o que sai lá de dentro a gente nunca sabe. E cada vez mais difícil, porque hoje em dia nem sempre os juízes se apegam à literalidade da lei. E isso mudou muito desde que eu me formei até hoje. Então, hoje a insegurança jurídica nas decisões, elas são enormes, né? E isso gera para todos nós uma angústia muito grande, né? Sim, para o empresário, para o trabalhador, para qualquer pessoa. E para a gente que trabalha nessa área, estrangeiro, para todo mundo. Tu não consegue mais hoje dar uma definição para o cliente, né? Como é que funciona? Eu não sei, é sempre bola ao centro, porque tu nunca sabe o que vai sair dali. Né? Por mais tendências que tu tenham, realmente hoje, essa jurisprudência que muda a cada dia, a cada momento, ele é um troço louco. Como é que é esse negócio de guriazinha andar sempre machucadinha pelos cantos, hein? Eu sou a irmã do meio, eu tenho 2 irmãos, homens, e nós temos a diferença de 1 ano de idade um para o outro. Então, a gente cresceu uma escadinha, exatamente. Então, a gente cresceu junto, brincávamos juntos. Então, as minhas brincadeiras eram brincadeiras de meninos, né? A gente é uma gangue, que não digo, né? Era uma turminha. Então, eu sempre fui muito metida, corajosa, valentona, não tinha medo de nada. Então, eu estava sempre arrebentada. Então, eu era a que subia mais alto, eu que corria mais rápido. Então, a minha infância ela foi muito moleque nesse sentido, foi muito gostosa. A gente brincava muito na rua ainda naquela época, né? Então, naquele tempo se permitia. A minha infância não foi só bonequinhas, né? Então, eu gostava mais dessa aventura com os meninos. Isso trouxe algum legado para o embate de um mundo ainda muito machista, doutora? Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque... E o meio da política, ele é especialmente machista, né? Ele é. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, em 2004, eu lembro que eu estava numa das primeiras reuniões que eu fiz, era só eu de mulher. Hoje tu já encontra mais mulheres, mas ainda assim a política é um meio predominantemente masculino. Nunca me incomodou, eu nunca me senti intimidada com isso, nunca fui desrespeitada por isso em nenhum momento, então não é algo que me incomode, mas realmente a gente ainda precisa de mais mulheres, né, nessa luta constante. Imagina que naquela primeira reunião mal olhavam para ti, assim. Eu já vinha de fora, porque eu não sou de Novo Hamburgo, né? Eu moro em Novo Hamburgo agora há quase 10 anos, mas eu morava em Porto Alegre. Então, tu vem de fora, né? Tu cai de paraquedas numa reunião, realmente a única mulher. E Novo Hamburgo é uma cidade ainda, né? Agora acho que mudou muito, mas eu lembro que logo que eu cheguei aqui, ainda era uma cidade muito, muito machista nesse sentido.
Mas foi divertido. A política é esse habitat estranho. É um Felizmente habitat temos aí uma prefeita, várias prefeitas na volta, né? Já verdade. tivemos presidente, governador, em que pese algumas não terem contribuído muito para esse avanço, mas de certa forma a ocupação do espaço há que se saudar. Sim, estamos indo. E tem reuniões hoje que a gente faz. Esse tempo eu estava numa reunião lá, antes da pandemia, né? Na Procuradoria de Porto Alegre, éramos 6 mulheres. Era com a presidente do Tribunal de Justiça, com a procuradora, comigo, com mais 2 procuradoras. E eu lembro que a presidente do TJ disse assim, nossa, mas é só mulher nessa sala. Então, assim, hoje tem lugares que tu vai que realmente tu já não encontra mais tantos homens. As mulheres estão tomando conta de alguns espaços. São muito dedicadas ao estudo, né, doutora? São muito mais focadas, eu acho. Me parece que sim. Como é que foi essa caminhada para o direito público, hein? O que tu enxergou ali como um caminho, ou isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo, tá? Não foi uma vontade, não foi uma escolha exatamente. Quando eu entrei na faculdade, o direito público não era uma escolha minha. Aconteceu muito realmente com aquela eleição de 2004, por uma casualidade. Tá? Naquela época eu tinha escritório em Porto Alegre, o meu sócio, que é o Fábio, hoje é meu marido, ele já era concursado da Comura aqui e foi convidado para participar juridicamente ali das eleições. Ele disse, fui convidado e tal, pô, vamos lá, vamos ajudar. Eu digo, beleza. E aí começou a vir muita demanda. E aí ele trazia muitas coisas para o escritório e tal, e eu comecei a me envolver. Né? Até que veio o processo aquele que acabou culminando na cassação de 2 candidatos. A doutora Fernanda é simplesmente a responsável por anulação de 2 eleições em Novo Hamburgo. É verdade. A gente, em algum momento, pode erguer uma estátua para a senhora, em outros momentos, talvez, lamentar. Eu acho que tu também enxerga os resultados disso de uma forma ambígua em alguns momentos. Não, com certeza, com certeza. Como é que foi o olhar sobre aquela irregularidade que nascia naquele momento? Porque era uma mudança da legislação também. A lei ela era muito clara e ficou mais clara ainda hoje com relação à participação de inauguração em obra pública nos 3 meses que antecedem a eleição. Então, a legislação é muito clara, participou, cassação de registro. A maioria das condutas vedadas te trazem multa. Essa especificamente não traz multa, só cassa o registro. Naquela época, 2004, eu estava formada há 3, 4 anos, então era muito novinha ainda na profissão. Aquilo para nós foi um troço espetacular. Né? Em termos de direito, em termos de carreira, aquilo realmente foi um boom na nossa carreira. Né? E eu lembro que quando a gente veio com a proposta, disse, olha gente, isso aqui dá uma ação de representação, cassação de registro. Foi uma ação que ninguém acreditou. Né? Nós era dois guris, né? O Fábio tem 1 ano a mais do que eu. Disse, não, isso não dá nada, não vamos fazer, vai dar multa. Eu digo, não é multa, caça registro. Aí a pouco um disse, não, faz. Se tu acha que dá, faz mais assim, né? Faz. E quando o troço deu certo, realmente foi uma avalanche. E naquela época ainda, tu vê, as decisões a gente era intimada por fax. Imagina. Eu estava no meu escritório em Porto Alegre, 6 da tarde, me ligam do cartório eleitoral que tinha saído a sentença. Aí eles começam a intimar por fax. E aí aquele fax vem, ele era muito lento, né? Ele era espetacular para a época, mas ele era muito lento ainda. Aí toda a sentença... Hoje está no celular da gente. Hein, Não, hoje a gente é intimado pelo WhatsApp. Então, toda a sentença, tu tem o relatório, a fundamentação e a decisão final, o dispositivo. Então, veio todo o relatório, uma sentença enorme. E aí veio uma frasezinha que geralmente não vem. O juiz, depois que terminou o relatório, ele diz, com razão, o representante. Opa, aí deu aquele frio na barriga. Eu disse, acho que deu certo. E aí começa aquela fundamentação que não acaba, e acabou o meu papel de fax. Que maravilha! E eu não tinha bobina, eram 6 horas da tarde. Desespero. Desespero total. Aí disse, caramba, aí liguei para o Fábio estava em Novo Hamburgo, disse, corre para o cartório eleitoral porque saiu a sentença. Ele disse, tá, e aí, ganhamos? Eu digo, eu acho que sim, mas eu não sei, porque tem sentenças que começam por um lado e lá no final vai para outro lado, né? Então, realmente, assim, aquele momento, há que se separar a questão da política com a nossa exaltação jurídica do momento, que era uma tese que estava se levando. Então, para nós, juridicamente, foi muito importante debater. Foi falado no país inteiro. No país inteiro, exatamente. Então, Até porque não era comum a cassação e depois uma eleição suplementar. Tudo era muito recente. Exatamente, né? era tudo muito recente. Ali deu uma casualidade dos 2 principais candidatos terem sido cassados, senão não teria anulado a eleição. Mas aquilo de 50% dos votos válidos serem anulados, né?
gerava uma nova eleição. Hoje já mudou na lei? Não, hoje não mudou na lei. Continua? Hoje permanece igual, igual. O que ficou mais claro hoje com relação à inauguração de obra? Naquela época, a redação não podia participar de inauguração. E ninguém sabia ao certo o que era participar, se era falar, se era subir no palanque ou não. E hoje é muito claro, hoje é proibido estar presente na inauguração. Então, isso a lei ficou mais clara. Perfeito. Depois desse evento todo, veio essa claridade na lei. Mas hoje fala-se muito, né? Vamos todos nós não votar na eleição e daí anula a eleição. Não existe isso, né, doutora? Tem que ter 50% de Não, é votantes. só de votos, exatamente. O que tu não... Se votar 20%, está eleito. Está eleito, tá? O problema é quando tu vota, o teu voto no momento era válido e aí ele se torna invalidado por uma ação externa, como aconteceu. Mas que foi menos 50%. Então tu ter pessoas que não vão votar, não tem problema nenhum. Tu não pode ter o teu voto invalidado. Chega a época de eleição, volta a circular isso em redes sociais, em WhatsApp? Não, isso não existe. Vamos falar mais um pouquinho dessa questão, que ela é muito peculiar. Como é que foi encontrar esses candidatos no momento seguinte? Hein? Porque, aquele momento ali estava resolvido, vitória, uma lente de aumento gigante sobre vocês, né, sobre o feito de vocês. Mas no momento seguinte, a doutora teve que conviver com essas pessoas. O prefeito, porque daí fomos para suplementar. Sim. Tarcísio não foi candidato, Jair, ele respeitou a escolha de Novo Hamburgo. No momento seguinte, a gente viu ali o prefeito Jair sendo novamente candidato. Novamente eleito. Novamente eleito, e a senhora convivendo com eles. Naquele momento, a senhora foi para a Câmara Municipal? Logo depois? Eu fui para a Câmara em 2006. Então, demorou um pouquinho ainda para eu ir para a Câmara. Um ano depois? Um ano depois. Mas quem passou uma saia justa maior foi o Fábio, que era concursado da Comur, né, e que teve contato. Então, eu lembro dele até hoje falando, a primeira vez que o Jair esteve na Comur, ele estava subindo a escada quando escutou a voz. Ele disse, deixa eu voltar. Então, é claro, assim, aquele primeiro impacto, e realmente havia um ódio muito grande, né? É claro que existe, foi um estrago que se fez, não tem como negar isso. Mas realmente foi aquele primeiro impacto, e a convivência, o trabalhar junto foi uma coisa que se superou muito tranquilamente. Hoje eu me dou muito bem com o pessoal do MDB, não tem resquícios nenhum. De vez em quando, algum ainda me olha, assim, meio de revesgueio, mas de um modo geral é tranquilo. 8 anos depois, isso voltou a gerar cassação. Voltou a gerar cassação. Prefeito eleito, estava prefeito de Novo Hamburgo, não pôde ser candidato à reeleição, uma coisa que a gente não compreende na legislação eleitoral. Né? Isso foi muito... Eu considerei muito injusto. Tá? E tendo sido responsável, de uma certa forma, pela primeira cassação, aquela eu não achei injusta. Tá? Podem falar o que quiser, mas enfim, descumpriu a lei e não estava injusto. Mas a mudança da lei, né, a lei da ficha limpa que veio tornando inelegível as pessoas que tinham sido condenadas, pegando no meio do caminho, porque foi o que aconteceu, ele já tinha sido eleito deputado federal, tinha sido eleito prefeito, e aí, indo para uma reeleição vem aquela pecha de inexigibilidade. Aquilo foi um rigor excessivo da lei, que é o que eu te digo, nem sempre a lei ela consegue abarcar tudo, ela traz muita injustiça. E esse foi o caso, né? E aí veio o prefeito Luiz Lauermann, eleito pelo Tarcísio, e aí toda a história a gente conhece. A gente vai falar mais de Novo Hamburgo, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a Procuradora Municipal de Novo Hamburgo, doutora Fernanda Luft.
numa conversa de peso, hoje recebendo a Procuradora-Geral do município de Novo Hamburgo, doutora Fernanda Luft, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, que você vive o conhecimento. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo. Vem aí a nova Zero Grau de 16 a 18 de novembro. E o apoio de Lookfair Fechaduras. Grande abraço, nosso amigo Moacir. Doutora, a gente conversou bastante sobre essa trajetória até chegar. São 10 anos de Câmara Municipal de Novo Hamburgo, né, entre assessora e procuradora-geral da Câmara. E agora, há mais de ano e meio, quase 2 anos, quase 2 anos, procuradora-geral do município de Novo Hamburgo. Um pepino gigante, doutora, porque a gente sabe o quanto a responsabilidade ela pega por todos os lados, o político, a máquina pública, a administração, a gestão, o quanto é complicado uma pessoa se expor dessa forma com a quantidade de leis e de sempre novas leis, regulamentos, normas infraconstitucionais, portarias que em cada detalhe da gestão do meio ambiente, ao cuidado com o dinheiro público, o quanto isso pega, né? Mas profissionalmente imagino que seja uma grande honra, uma distinção estar ocupando esse espaço. Sem sombra de dúvida, né? A Procuradoria-Geral do município, por si só, ele já é um cargo que eu considero espetacular, né? Para quem é do ramo jurídico, ele é um sonho. Então, ele é um cargo com uns desafios muito grandes, já era antes da pandemia, e pegar realmente este processo no meio de um trabalho foi um troço muito, muito louco, está sendo, né? São 5 meses de loucuras diárias, às vezes é questão de horas, as coisas mudam completamente. Tu não esperava essa parte do pacote? Não esperava, não esperava. Esses tempos eles me perguntaram, se soubesse, tinha aceitado? Esse tinha igual. Até porque eu gosto muito dessa rotina, aliás, de não ter a rotina. Então, esse estilo de trabalho é uma coisa que, para mim, é muito prazerosa. Acordar de manhã e não saber como vai ser o meu dia, para mim é espetacular. Eu não gosto de ter aquelas agendas que tu consegue cumprir. São raríssimos os dias que eles terminam como eu planejei. Então, isso é da loucura de cada um, mas eu gosto realmente dessa confusão que a gente vive. E a pandemia, realmente, ela nos pegou de uma forma inesperada. A gente sabia que ela existia desde dezembro, mas tu nunca sabe como é que ela vai chegar aqui, como é que ela vai nos atingir. Então, a quantidade de leis que se fez no país de março até agora, nunca se fez tanta lei no país como nesse momento. E olha que a gente é bom nisso, né? Mas só o Rio Grande do Sul tem 5.000 leis feitas. Entre leis, decretos, leis complementares, a cada momento sai uma lei diferente, um regramento diferente. E isso cansa um pouco, porque a gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Sai uma lei federal, sai uma lei estadual, muita verba vindo, verba para assistência social, verba para cultura que está chegando agora. Tudo tu tem que entender como é que as coisas funcionam. Os secretários vêm, veio a verba, como é que eu faço? Então, isso tudo realmente... E cai aonde? Cai na Procuradoria. Tá? A questão dos contratos, logo lá em março, quando se suspendeu a aula, quando se suspendeu uma série de coisas, muitos contratos da prefeitura foram atingidos. Prestadores de serviços, e aí? Continua pagando, não continua pagando? Eu posso parar, eu posso rescindir? Uma matéria muito nova que tu não encontra decisões. Eu estou com 44 anos, é a primeira vez que eu vejo uma pandemia, né, em nível internacional. E aí pega o Brasil inteiro, pega a região, pega o município, e tu não encontra muitas decisões com relação a isso. O que fazer? Tu está no último ano de mandato. Tu tem todo o problema do orçamento do último ano de mandato. Tu tem uma série de coisas que tu não pode fazer no último ano de mandato. E tu tem uma pandemia que te diz que tu tem que fazer. Tá? E toda a legislação, ela sempre ressalva, exceto em casos de calamidade pública. É a primeira vez que eu vivencio uma calamidade pública neste tamanho. Está durando 6 meses, né? Que está durando 6 meses. Está chegando a 6 meses agora. Está chegando a 6 meses. Então, essas informações que elas não param de vir, e a todo momento alguém liga sempre para a Procuradoria. Eu brinco, né? O posto Ipiranga virou a Procuradoria, porque... Que Paulo Guedes que nada. Não, é a Procuradoria. É o advogado. Então, é o advogado. E às vezes eles acham que a gente sabe tudo, e tem coisas que a gente não sabe. Né? Então, está sendo um período assim, exaustivo. 24 horas, a gente não desliga nunca, de segunda a segunda, os telefones não param.
Eu estou no comitê esse da região, da Anvars. Essa semana foi um dia que foi extremamente complicado. A gente saiu de uma reunião às 3 da tarde, definimos toda a nossa bandeira vermelha com as flexibilizações. 2 horas depois, o governador nos colocou na bandeira laranja. Sem aviso prévio, não era para ir para laranja. Nós teríamos mais uma semana ainda conforme o regramento que o governador impôs. Aí ele resolveu mudar a regra no meio do caminho. Então, aí chama a reunião de urgência, o que faz, o que não faz, tanto que mantivemos, nós ainda estamos em bandeira vermelha. Perguntei aqui, para a prefeita, e aí como é que decidiram, né, os municípios? Eu disse, não sei, a doutora Fernanda está lá, eu vou entrar em seguida na reunião, porque estou aqui em outro problema. Então. Não, a gente vai se dividindo, mas tanto que a região determinou nesse momento em permanecer na bandeira vermelha até a gente fazer o nosso protocolo, né, com responsabilidade da bandeira laranja, né, para bem ou mal agora se conseguiu uma estabilidade, se conseguiu uma queda, não é nem uma estabilidade, Perfeito. Já passamos por ela. Arrefecendo. Né? Exatamente, então para que a gente não volte a ter daqui a pouco um pico ou uma maior procura de a grande preocupação de todos. É a grande preocupação. Mas paralelo a isso, evidentemente, a gente continua com uma preocupação gigante em relação a como será pós-pandemia. A gente já quer que ela termine, né? Porque a gente quer que ela vai terminar, mas evidentemente. A gente continua o término dizendo, dela gera um outro problema, né? Então, e a gente sabe o quanto a senhora está diretamente ligada a receber as mais diversas entidades, representantes de classes, classes que não se uniam até agora e que agora vão lá sentar e discutir com a municipalidade as suas problemáticas. Sim. É outro exercício, um grande aprendizado, imagino também. Nossa. Como é conversar com essas pessoas sabendo que a resposta que eles precisam ouvir, querem ouvir, anseiam ouvir, a senhora não pode dar? É muito difícil. É muito difícil até porque dentro da advocacia, do mundo jurídico, né, a gente sempre diz que o bom advogado não é o que diz não, é o que encontra uma solução. Tá? Muitas vezes tu diz, não dá deste jeito, mas eu vou encontrar uma outra forma e eu acho que esse é o exercício que a gente faz na área do direito. Mas ali não tem muito o que exercitar que consiga atender a demanda que eles querem. Em alguns momentos isso foi possível. Lá atrás, quando eu ouvi o pessoal do comércio, eles queriam flexibilizar, ali se flexibilizou, né, um pouquinho, se flexibilizou. Final de abril, começo de maio. Final de abril, né? começo de maio, mas era uma pessoa por vez, não ficou bom, eles reclamaram. E se a gente não consigo ir além disso... responder para a Procuradoria-Geral do Estado. Sim, exato, né? Aí tem a questão dos bufês, buffet pode, buffet não pode, aí eles dizem, poxa vida, e todos eles me dizem a mesma coisa. Pô, no meu lugar, o pessoal dos restaurantes, das academias, a gente cuida com saúde, é o lugar que a gente mais vai cuidar é lá. Eu digo, isso tudo a gente entende. Qual é a dificuldade, às vezes, de compreensão? O problema não está no comércio, no restaurante, não está na academia, o problema não está nos locais, o problema está na circulação de pessoas. Né? Eu costumo dizer que a gente não consegue parar o vírus, eu tenho que parar as pessoas de alguma forma. Então, fechar o comércio, impedir que as pessoas vão até os locais, obrigar que as pessoas permaneçam em suas casas. Na realidade é isso, então se torna injusto, claro que sim, para o lojista é injusto, é um período de adaptação e as pessoas têm dificuldade de se adaptar. As pessoas querem... Mudar dói muito, doutor. Dói muito, só que assim, o que eu vejo é que as pessoas querem as suas vidas seguras e normais. Eu quero minha vida normal de volta, doutora Fernanda. Mas com segurança. Pois mas tu quer segurança, né? tu quer que eu te proteja, que o vírus, né, não chegue em ti. Então, isso aí tu não consegue juntar. Essa é a dificuldade que eu vejo. E a dificuldade que as pessoas estão tendo de se reinventar. Muitos estão conseguindo, daqui e dali, modificar, mas é difícil. A nossa cultura ela é muito difícil. A cultura de não ser presencial ela é muito difícil. Agora a gente se acostumou com reuniões online, né? Hoje dificilmente a gente vai presencialmente nos lugares, mas é difícil. Eu lembro que quando fechou, o meu filho, eu tenho um filho de 9 anos, precisava comprar roupa. Eu não tinha onde comprar roupa. Né? Então, são coisas... então, é essencial, para mim era essencial naquele momento, mas estava fechada uma loja de roupas. Então, é muito difícil tu te adaptar nesse momento. Né? Como fica o mundo jurídico pós-pandemia, hein? Porque a gente ouve falar e alguns órgãos conseguiram se organizar ao longo do tempo para audiências remotas, né? O processo eletrônico já é uma realidade em âmbito federal há bastante tempo, em âmbito municipal, discussão daí muda sistema, aquela coisa toda. O que a senhora está enxergando para o momento seguinte? Vamos evoluir muito a partir
dessa perspectiva? Vamos evoluir em algumas áreas, ou foi um sim. fogo de palha, passou isso aí depois... Não, muitas coisas vão voltar. O novo normal acho que não vai ser tão novo assim. Eu acho que passado a pandemia, passada a agonia das pessoas, a tendência é elas retornarem àquele seu comodismo. Mas em muitas áreas, sim, vai haver avanços muito grandes, né? Na área do direito, eu não tenho dúvida, né? Hoje a gente tem que se deslocar, às vezes, de estados, ou cidades na região para fazer uma audiência. Hoje se viu que isso não é necessário. Então, esse desgaste todo... Um aparato policial para levar um bandido de andar 100 quilômetros. Exato, para fazer uma audiência. Então, isso eu acho que não se perde mais. Amém. O processo eletrônico, ele foi implantado agora no Fórum de Novo Hamburgo também. Aproveitaram, inclusive, a pandemia para começar a digitalizar todos os processos físicos. Mas uma coisa a gente precisa. Mais de 80%, eu acho, que ainda são manuais físicos, né? O número é um número gigante, assim, né? Eu acho que desde o ano passado, agora eu estou perdida nas datas, mas acho que desde novembro do ano passado já foi determinado que os novos seriam todos eletrônicos. Só que a gente tem um rescaldo velho, né? Então, só na Procuradoria eu tenho 35 mil processos físicos ainda. Que era algo que não andava, que estava lá parado. Parado, mas enfim, né? Muita execução fiscal. E execução fiscal não, eu digo parado no sentido de não caminhar para a digitalização, porque não tem dinheiro para isso, não tem gente para isso. Com essa pandemia, muitos desses processos foram digitalizados, né? Então, estão sendo incluídos no sistema eletrônico. O grande problema que eu vejo, o sistema muitas vezes falha. Eu acho que o Brasil ainda não está preparado nessa parte tecnológica para isso. Então, às vezes, é teu último dia do prazo e tu não consegue protocolar a maldita da petição. E aí, o que tu faz? Tu não faz, porque tu perde o prazo. Então, essa dificuldade a gente tem, o sistema sai do ar, o sistema cai, essa dificuldade nós vamos ter que conseguir superar, né? Enquanto não superar isso, mesmo as reuniões que a gente faz hoje, cai a chamada, cai o vídeo, tem interferência, então isso precisa melhorar muito, eu acho, para a gente conseguir entrar 100% nessa área mais tecnológica, né? Como fica o gestor público diante de tudo isso, hein? A gente sabe o tamanho da responsabilidade que é, só que até alguns anos atrás não havia uma responsabilização, né? Era mais ou menos aquela coisa assim, não dá nada e não dava. Hoje dá. Tá dando. Tá dando e tá dando muito. Tá dando muito. A gente vive hoje num país o politicamente correto, né? Então, eu brinco muito, mas hoje basta tu ser político ou agente público e ser réu num processo, é 99% de chance de ter uma condenação. Porque moralmente é interessante tu condenar um político. A sociedade tem sempre essa ideia do político, tá? E os políticos estão modificando, né? Eles estão se adequando a essa legislação, eles hoje são muito mais bem assessorados, eles hoje prezam muito, né, a opinião do jurídico. Então, isso é uma coisa bem interessante também, eu acho que está mudando a cabeça das pessoas, né? Então, a maioria chega e diz, olha, é risco zero. Né? Deu, não quero saber. Então, fica mais fácil, é mais fácil trabalhar hoje em dia no meio político. Para nós que somos do ramo jurídico, se tornou mais fácil. Mas, realmente, hoje as condenações, elas existem. E o Tribunal de Contas, agora tem uma novidade no Tribunal de Contas, que até surpreendeu a gente ali na Procuradoria. Até então, um prefeito que tem as suas contas rejeitadas, ele tinha aplicação de multa, enfim, normal do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está exigindo que a atual gestão cobre os valores do antigo prefeito, cobre pessoalmente. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que veio, e a decisão do Tribunal de Contas veio assim, olha, orienta o que cobre, se não cobrar, tu vai pagar a conta. E vem bem assim mesmo. Então, assim, a gente não tem nem o que fazer. Então, hoje há uma interferência muito grande no patrimônio dos gestores, então o cuidado ele está cada vez maior, né? E tem que ser. Adorei conversar contigo, doutora. Gostei também, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Sucesso para a senhora, que seja sucesso para a nossa cidade de Novo Hamburgo também. Obrigada, Rodrigo. Uma conversa de peso com a Procuradora-Geral do município de Novo Hamburgo, doutora Fernanda Luft. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.